Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. No vídeo anterior, prometi que nossa próxima conversa seria sobre o Vasco de 2024. Mas antes, gostaria de explicar por que canais como o meu não crescem no YouTube. Simplesmente porque o criador dessa plataforma de mídia social investiu muito dinheiro e quer ter um bom retorno financeiro. E isso se faz, entre outras coisas, através da veiculação de propagandas. E quanto mais visualizações o canal tiver, maior será a probabilidade de vender o produto anunciado. Por isso, a plataforma aceita divulgar informações polêmicas, discussões e controvérsias, desde que chamem a atenção e não contrarie quem pensa como ela. Por isso, aceita canais especializados em promover matérias escandalosas e duvidosas sem comprovação. E o futebol é um nicho atraente para quem quer chamar a atenção e corre atrás de clickbaits. E a plataforma não está errada. Ela não obriga as pessoas a acreditar no que diz o canal. Só não pode priorizar a fofoca ao invés de separar o que é informação do que é opinião. Eu só dou opinião e não ganho nada com ela. Até porque meu canal não é monetizado e as informações que uso têm credibilidade. Se eu mentisse ao invés de opinar e procurasse agradar a uns e desagradar a outros, talvez tivesse mais seguidores. Mas continuo feliz e em paz com minha consciência. Bola para frente. No vídeo anterior, falei sobre como os europeus dominaram o futebol mundial e se haveria possibilidade do futebol brasileiro recuperar o tempo perdido. Falei também que gostaria que o Vasco, conhecido na Europa por ostentar o nome do navegador português, se aproximasse do futebol mundial e, em especial, dos Estados Unidos. Eu repito e peço, mais uma vez, que dê o seu like e seu compartilhamento neste vídeo, sem esquecer de dar sua opinião nos comentários e se inscrever no canal se ainda não tiver feito. Afinal, dependo do seu apoio para continuar falando por aqui. Agora vamos rodar nossa humilde vinhetinha e depois de molhar a garganta, continuaremos falando sobre o Vasco de 2024. Volto já! Bom, vamos começar dizendo que o Vasco começou 2024 muito mais organizado e com maiores esperanças de sucesso. E é nisso que eu acredito. Porém, o caminho a percorrer é muito duro se a instituição sonha subir mais no futebol brasileiro e internacional. Como já citei que meu canal é um canal de opinião, para fundamentar o meu ponto de vista, eu preciso tentar entrar na cabeça das pessoas que mandam no futebol do clube. É um exercício furtivo, pois não tenho fonte infiltrada na administração do Vasco para me dar dicas ou contar segredos sobre o seu funcionamento e suas expectativas. Para isso, eu tenho que entender o passado da organização, crer no que se está realizando agora e exercitar a mente para projetar seu futuro. Para tanto, infelizmente, tenho que começar a falar sobre o passado, aquele mesmo passado que o torcedor deseja esquecer. Mas vamos lá. Até meados de 2022, o Vasco era um poço sem fundo, sem dinheiro, sem expectativas e sem perspectivas, além de ser um clube derrotado esportivamente. Todo torcedor vascaíno odeia isso e por isso nem vou entrar em muitos detalhes sobre como isso aconteceu e quem são os culpados. Era um clube que vendia o almoço para comprar o jantar. E vendia barato,
seus jogadores, seus espaços publicitários, seus jogos e ainda tratava mal seus torcedores. Não tinha prestígio nem moral junto ao mercado em geral e muito menos junto ao mercado da bola. Toda eleição era judicializada e toda administração recebia uma herança maldita atrás da outra. Era impossível sair do buraco. Ano após ano, dirigente após dirigente, com dezenas de grupos políticos sendo criados, modificados, extintos, nada ia para frente. Por isso, chegamos a contrair dívidas de mais de 700 milhões de reais. Daí, sei lá de quem foi o lampejo, veio a ideia de vender o futebol do clube a uma empresa, usando a recente lei da Sociedade Anônima do Futebol para tentar salvar o clube da falência. E esse plano germinou, foi levado à frente e obedecendo todo um processo legal sem desconsiderar ou atropelar o estatuto da instituição, após a aprovação dos sócios, em setembro de 2022, o futebol do Vasco foi entregue ao grupo americano 777 Partners, que assumiu uma dívida de 700 milhões de reais e prometeu investir outros tantos milhões em 4 anos. Esse acordo obriga a empresa americana a administrar e sustentar a instituição recém-criada e alivia o clube associativo, reduzindo suas atribuições e solucionando suas pendências financeiras. Claro que isso que falei até agora é uma breve síntese sobre o passado do Vasco. Mas o tempo não para e nem a vida espera pelo gigante e muito menos os compromissos desaparecem. Hoje, a Vasco SAF é responsável por administrar desembolsos, datas de pagamento e valores de dívidas e outros procedimentos burocráticos. E pelo que sei, a empresa vem obedecendo o orçamento definido, como acontece com qualquer instituição bem gerida. A verdade é que o torcedor não está acostumado a isso e o apaixonado nem sempre pensa com a cabeça. O torcedor acha que o futebol do Vasco foi vendido e que todos os problemas foram resolvidos. E agora o Vasco é o maior do mundo. E não é assim que as coisas acontecem, principalmente após dezenas de anos de destruição. Mas vou tentar ser o mais racional possível. Primeiro, as dívidas de uma empresa precisam ser administradas, e o fato de a 777 tê-las assumido não significa que tenha que pagá-las à vista de uma só vez. O racional é negociar e organizá-las de acordo com a prioridade e a obrigatoriedade de quitá-las. E essa negociação e organização parece estar sendo operacionalizada de forma correta. Não tenho notícias de problemas sérios a respeito disso. Para cumprir os compromissos, é preciso que o dinheiro esteja disponível nas datas certas. Isso demanda muito trabalho da área financeira. Imagine lidar diariamente com dívidas que somadas batem os 700 milhões de reais. Mas a 777 não é responsável apenas pela dívida. Ela é responsável por gerenciar o dia a dia da instituição. Isso significa montar e manter uma estrutura administrativa responsável por tocar a empresa. Precisa selecionar, recrutar ou até aproveitar pessoas da organização original para atuar na nova entidade. Pessoas para fazer tudo, inclusive auxiliar a operacionalização da atividade principal da empresa, o futebol, dos diversos times, das diversas categorias necessárias para competir nos campeonatos regionais e nacionais, masculinos e femininos. E para que essa estrutura funcione bem, é preciso ter um ambiente saudável e vencedor. E para isso é preciso manter os salários de toda essa galera em dia. Não basta ter dinheiro para contratar jogadores, que é o que o torcedor sonha, o que mais adora.
mas também investir numa equipe técnica de apoio e de suporte competentes, além de cumprir todas as obrigações necessárias para o funcionamento da empresa. A Vasco SAF não pode sobreviver apenas dos aportes constantes no contrato. Afinal, a 777 não é uma empresa beneficente. Ela não existe para salvar o Vasco. Não prometeu nos ajudar porque adorou a história do Vasco e nem resolveu jogar dinheiro fora para salvar o Vasco. Ela é uma empresa de investimento e viu no Vasco uma forma de ganhar dinheiro. E isso é errado? Claro que não. Quem abre um negócio sem se preocupar em recuperar o investimento e ter lucro? Eles compraram o Vasco sabendo que ele não era apenas uma empresa com dificuldades, era uma massa falida. E ajudar uma empresa em dificuldades é muito mais fácil do que reerguer uma empresa falida. Para que uma organização quebrada respire, é preciso implodi-la e refazer suas fundações. E o Vasco SAF ainda respira por instrumentos. Está na fase de refazer sua fundação, carcomida e apodrecida, antes de levantar as paredes definitivas. Por isso, o caminho ainda é muito longo. Imagine tampar um buraco de 700 milhões, investir outros tantos, sem nenhuma moral, sem credibilidade na praça e num ambiente tóxico como era o político do Vasco. É dose para mamute. E como o futebol exige que se haja com prontidão, pois as competições não param e tem datas para se realizar e o Vasco precisa estar participando delas, todo esse trabalho de soerguimento tem que ser realizado junto. Além de ter que refazer as relações junto aos órgãos governamentais, é preciso também reparar os vínculos com a confederação, federações, tribunais de justiça desportiva e demais órgãos vinculados ao futebol, para aumentar sua influência e ser mais respeitado e ouvido. Estamos vendo agora. E falando de time de futebol, como espero que seja o 2024 do Vasco? Começamos disputando a Copinha São Paulo, o que simplesmente não é mais do que uma tradição anual para ter futebol em janeiro do que uma competição séria. São muitos times, sei lá de onde, que jogam entre si em trocentos grupos que acabam se eliminando sem muito conceito técnico e jogando em campos dos mais diversos tipos. É como eu disse, é uma tradição, só isso. Acabamos eliminados na segunda fase, o que não representou nada, absolutamente nada. Enquanto isso, o time profissional foi para a Punta del Este fazer pré-temporada ao mesmo tempo em que o campeonato carioca começou. Fizemos 2 partidas no torneio do Uruguai e vencemos as 2. Trouxemos 2 taças e treinamos o time A. O time B jogou 2 partidas do carioca, ganhamos a primeira e empatamos a segunda. Agora, depois do retorno do time principal do Uruguai, Dom Ramon e seu filho mesclaram o time e realizamos o 3º jogo do Cariocão. Ganhamos do Madureira por 2-0, depois de um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo reforçado pelos melhores atletas. No 4º jogo contra o Bangu em Brasília, empatamos em 2 gols. Graças ao árbitro, claro. Estive no Mané Garrincha e presenciei a pior arbitragem que já vi, pelo menos nos últimos 20 anos. E não foi por causa da expulsão do jogador Jair, perto dos 5 minutos de jogo. Uma expulsão que nenhum jornalista até agora apoiou. Alguns dizem que o vascaíno merecia apenas um cartão amarelo, e outros nem isso, se considerarmos as decisões do árbitro durante todo o jogo. Inacreditável que um árbitro de futebol, supostamente preparado pela Federação Carioca para atuar com o máximo de exatidão, coerência e imparcialidade, aplicando o conhecimento técnico que esperávamos que ele tivesse, cometa
tantos erros durante o jogo? Ou era muito ruim, ou cada um que tire sua conclusão. De qualquer maneira, acho que o Vasco SAF tem toda a razão quando emitiu uma nota oficial após a partida exigindo que a federação nunca mais indique esse árbitro para atuar em jogos do Vasco. Se a entidade vai atender, não sei, parece que sim. Afinal, uma federação que a gente nem sabe como deve ser chamada, pois se diz Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que deveria usar uma sigla FFERJ, mas usa FERJ e tem em seu emblema o letreiro Federação de Futebol do Rio de Janeiro, não inspira muita confiança. E não podia deixar de falar das cenas deploráveis que a ou as torcidas organizadas protagonizaram no estádio. No intervalo, sei lá por que motivo, o pau quebrou. O gás de pimenta conseguiu controlar o problema, mas não sem afetar as pessoas que nada tinham com isso. Minha opinião, vocês já sabem: extinção e punição para os marginais. E outra coisa que sou contra nos estádios é a venda de bebidas alcoólicas. Num ambiente de competição em que se pressupõe emoções à flor da pele, o torcedor não deveria consumir álcool, que a gente sabe que só faz acirrar os ânimos. Se um torcedor não consegue ficar 2 horas sem ingerir álcool, eu o considero um alcoólatra. Mas aí eu digo, quem ganha com a venda de bebida nos campos? Você sabe, não sabe? Vergonhas à parte, deixando o Campeonato Carioca de lado, eu gostaria que ganhássemos tudo em 2024, principalmente dos maiores rivais e daqueles que há anos tiram sarro da gente. Que ganhássemos a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e fôssemos para a Libertadores de 2025. Mas como disse, uma coisa é o que eu gostaria que acontecesse e outra coisa é o que pode acontecer. E o que espero do Vasco em 24 é que sejamos mais competitivos do que 23 e que não passemos nenhum susto como passamos ano passado. Desistir da SAF não é uma opção, assim como acreditar em youtubers e torcedores que torcem contra o Vasco também não. Torcer para que o Pedrinho faça um bom trabalho como presidente do associativo e saiba ter força para ser ouvido pela 777, fazendo valer o peso dos seus 30% na SAF, e isso eu também torço, sou a favor. Volto em breve para falar sobre como ainda existe gente falando bobagem e querendo derrubar o Vasco, e gente que se diz vascaína. Por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.